Hoje é 18 de maio de 2015. São Paulo, na segunda-feira, apareceu com um microtemporal. Árvores não nobres caíram, sucumbiram, desistiram e não resistiram ao temporal, como as pessoas. Algumas reagem, algumas resistem ao Brasil novo que vem por aí, e outras não. Outras sucumbem ou se escondem e não enfrentam a procela. Isso é como o mundo, é como os bichos, como as pessoas. Sucede sempre e sempre e sempre assim. Dentro desse contexto, as árvores na frente deste escritório, que é uma casa velha, estão firmes, não sucumbiram e enfrentam o temporal que já passou. Virão outros, com certeza, mas virá o sol também para o Brasil moderno. No meio do tempo, no meio de tudo isso, acontecem acidentes. Dezenas, centenas de acidentes. Por exemplo, descobriu-se no gabinete do eminentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, descobriu-se uma interceptação dentro, segundo consta, da caixa do telefone privado do ministro, ou mesmo do PBX, não se sabe bem. Isso é coisa básica. Hoje, no Brasil moderno, no Brasil de hoje, esse tipo de interceptação é coisa de criança. Qualquer garotinha de colo, aos 15 anos de idade, aprende a fazer esse tipo de jacaré, que parece ligado a um telefone celular. É uma pequena caixa emitente ligada a um celular que qualquer pessoa pode portar, atender, interceptar, gravar e levar para lugares abertos ou sombrios, a fim de tratar de assuntos escusos. Aconteceu no gabinete do ministro, numa impressão ou numa visita de rotina dos técnicos lá do Supremo Tribunal Federal. O ministro reage com bom humor também. Aqui se trabalha muito e só se trata ou se cuida de particularidade gostosa de se conversar. Não há segredos, não há mistérios. Mas, evidentemente, o ministro deve ter ficado muito zangado, porque há conversas que são privadas, embora possam ser notificáveis ao povo. Há momentos de zanga, de irritação. Por exemplo, há alguns anos atrás, uma advogada, referindo-se a um juiz, disse ao telefone com um interceptor, ou melhor, com alguém que estava do outro lado do telefone interceptado. Dizia: esse magistrado ou essa magistrada é uma ou é um, e falava um nome feio. E aconteceu que o telefone estava sendo interceptado ou gravado, e a criatura infeliz foi presa. Há namorados que brigam um com o outro e um deles diz ao outro ao telefone: eu vou matar você um dia desses. É uma brincadeira, um momento de irritação, mas pode ser levado a sério. Enfim, não se brinca com conversa privada. Há segredos e segredos e segredos e mais segredos que devem ser mantidos incólumes, sem interceptação. O que acontece a esse nosso Brasil, a este nosso país, é que nós criamos um monstro
E esse monstrengo que nós geramos lá atrás, à custa da nova lei que rege as interceptações telefônicas, ambientais, etc., esse monstrengo, este fantasma sanguinolento de descobrir os segredos alheios, se tornou uma rotina. E uma rotina incomensurável, de tal forma que nem mesmo os ingênuos processualistas penais brasileiros que criaram o projeto da lei que à época era nova, nem eles próprios souberam discernir o que ia acontecer. A própria Suprema Corte, no trato de liberalizar essa pesquisa soturna pelo Ministério Público e autoridades policiais, a própria Suprema Corte agora está a lidar com isso, ou com isto. E, no fim das contas, a farpa vai perfurar o sacrário dos segredos do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso não é novidade, já aconteceu lá atrás. Ao que se sabe, já aconteceu inclusive ao ministro Celso de Mello. É o que se sabe. E na criação desse monstro, dessa criatura terrível e terrificante, os próprios ministros estão assustados, estão preocupados. Por exemplo, há mês atrás, ou 2 meses atrás, isso já foi posto aqui pelo cronista num desses momentos de divagação pela TV portátil, que é mantida neste escritório. Há 2 meses atrás, o ministro Lewandowski falava numa das sessões do Supremo com o Procurador-Geral da República, que tem a felicidade ou a sobremaneirosa possibilidade, sim, de estar ao lado do presidente da maior corte do país. Os advogados lá fora, sentados. O Procurador-Geral da República toma assento ao lado do ministro-presidente da Suprema Corte. E Lewandowski, o ministro Lewandowski, estava a conversar com o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, e cuidadosamente punha a mão sobre a face, protegendo a boca, com receio de que houvesse nas proximidades um leitor de lábios. Esse advogado lê os lábios de terceiros. Não, evidentemente, porque se preparou para a escuta extravagante, não. É porque já lidou lá atrás com gente que era surda e precisava, evidentemente, de possibilidades mais amplas de comunicação, fazia leitura labial. E com isso, aprendendo junto, este antigo criminalista consegue hoje, com certa facilidade, aliás, descobrir o que pessoas estão a sussurrar, às vezes com surpresa. Na medida em que o envelhecimento já toma conta da sinceridade deste advogado, ele pode publicamente dizer que lê os lábios de terceiros, mesmo estando longe dele. Não é nada de extravagante, é preciso prática, obviamente. São palatais, labiais, nasais, guturais. E é assim que se faz. Os dubladores fazem muito isso também no aprendizado constante, a fim de que experimente as possibilidades de transcrição para o português de palavras ditas em inglês. Habitua-se o intérprete a examinar a movimentação da boca de terceiros. Faz bem,
às vezes é ruim, não é bom, mas são coisas da vida. Então, nós criamos monstros. O Brasil hoje é um país de voyeurs, habituados compulsivamente a examinar o que há atrás, além e adiante do buraco das fechaduras, dos lares, dos gabinetes de ministros, da Presidente da República, de deputados, de senadores, de casais que se amam, de faxineiros, de bordel, etc. Nós criamos. E agora estamos precisando lidar com isso, a resistir. Quando a própria instituição persecutória que este Brasil tem possui também um amplo arsenal de possibilidades de interceptação de comunicações de terceiros, com autorização judicial, sempre, e quiçá, uma vez ou outra, sem autorização qualquer. Enfim, nós fizemos isto, e estamos a pagar o preço disto. E para que não se prossiga, precisando falar com o que está a dialogar, com as mãos protegendo os lábios, como fazem os técnicos de futebol, de basquete, de vôlei no Brasil e no mundo inteiro, para que nós não precisemos fazer este gesto que já se tornou um hábito. É preciso que a nossa Suprema Corte pense com extrema seriedade no que nós produzimos desta honesta nação, que é uma terra hoje em que as tias solteironas não precisam mais ficar sobre os muros a saber o que os vizinhos fazem. Nós criamos isto. Estamos a precisar lidar com isto com extrema seriedade, a fim de que isto no fim ou no meio desse todo se torne ao menos razoável. Hoje é um componente sadomasoquista terrível de interceptação dos segredos alheios, e tenho dito,